Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês, fazendo as inscrições. Aliás, muito obrigado aos novos e novas inscritos e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o Africano Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre as armadilhas que os inimigos nos colocam, né? Por que eu estou falando de armadilhas? Nós estamos no mês de maio, recentemente, né, nessa semana, né, se comemorou, entre aspas, o dia 13 de maio. Vocês sabem muito bem que o dia 13 de maio, eu já disse, e tive a oportunidade de dizer em outras oportunidades, né, em outras redes sociais, né, que 13 de maio, para nós, é igual ao 1º de abril, é o dia da mentira. Por que é o dia da mentira? Porque nenhuma princesa branca, já explicamos isso aqui várias vezes, sempre bom a gente ressaltar e voltar nesse ponto, nenhuma pessoa branca, não importa o gênero, a orientação sexual, a coloração partidária, não importa a ideologia dela, se é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, comunista, marxista, leninista, anarquista, o que quer que seja, ou se ela é de extrema direita ou da direita, enfim, nenhuma pessoa branca nunca teve e tem ou terá a menor responsabilidade sobre a libertação da população preta. Só nós, pretos e pretos, podemos nos libertar. Então, dia 13 de maio é o dia da mentira. A única coisa que é importante, é relevante no 13 de maio é a nossa comemoração, mas porque é o dia de Preto Velho. A gente comemora, nós somos de Umbanda, né, e de Candomblé, nós que somos da religião do Axé, nós comemoramos no dia 13 de maio o dia dos Pretos Velhos, que são nossos ancestrais, que são as grandes divindades cultuadas nos terreiros de Umbanda e Candomblé, vovó Catarina, Velho Brás, vovó Mariaconga da Caluna, pai Junqueira das Almas, pai Justino, pai Joaquim de Angola, enfim, vários e várias pretos e pretas velhas. Eu fico até arrepiado de falar, porque quem fez o meu parto foi a vovó Mariaconga da Calunga, salve ela. Então, se eu estou aqui, é graças a ela, em parte também, muito logicamente, muito em parte a ela, porque eu sou ligado às tradições do tronco linguístico banto, e por isso que também a gente é militante e também a gente é pesquisador e também nós somos youtubers, por exemplo. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque, como eu disse no começo do vídeo, o inimigo ele é sujo. Aliás, é uma coisa interessante, né? Minha esposa ela é protestante e eu já disse para ela que quando os protestantes falam que o inimigo é sujo, eles têm muita razão. Só que no caso, eles estão se referindo à criatura, ao demônio, ao diabo que os evangélicos acreditam. Nós que somos de religião de matriz africana não acreditamos nessa cultura, nessa visão, nesse homem, nessa pessoa, nessa entidade, porque essa entidade não é cultuada em África, não foi construída em África, não foi difundida em África. Não existe na religião de matriz africana a figura do demônio, do diabo, do que quer que seja. Não existe. Mas quando a gente fala que o inimigo é sujo, fazendo alusão ao que os protestantes dizem, estamos nos referindo aos racistas, obviamente, porque os racistas são nossos inimigos. E aí, não por acaso, a maior emissora deste país é racista desde sempre, né? Sempre foi, sempre será, nunca se esqueçam disso. Não é porque você tem protagonistas pretas na novela das 6, das 7, das 8, que essa emissora, a maior emissora do país, ela deixou de ser racista porque ela não é, ela continua sendo como sempre foi, como sempre será, porque ela foi construída por racistas, não por acaso, ela sempre foi contra as nossas reivindicações, nós, povo preto, que estou falando particularmente, sempre criminalizou a juventude preta. Nunca se esqueça que nos anos 90 havia uma campanha muito forte contra o funk nesse estado aqui do Rio de Janeiro, local onde nasceu, a maior emissora do país, né? Quando se colocava os funkeiros como marginais, como criminosos. Eu estou voltando para falar porque eu vivi esta época, eu estava dentro dos bailes funk, eu tinha 16, 17, 18 anos, eu vivenciei este momento histórico. Não por acaso eu coloquei isso na minha dissertação de mestrado. Além disso, esta mesma emissora, ela durante muito tempo ela fez campanha pela redução da maioridade penal, que iria de novo criminalizar a juventude negra. E logicamente que os racistas, quando eles querem nos atacar, e o tempo todo eles fazem isso, o que eles fazem? Eles matam a nossa juventude negra. Por quê? Porque é uma forma de nos eliminar a curto prazo. Por quê? Você matando jovem, esse jovem não chega à vida adulta, ele não reproduz, ele não tem filhos e filhas, ou seja, ele não se torna um adulto ainda mais consciente, e aí não se torna mais um lutador contra o racismo que nos mata todos os dias. Eu estou falando isso exatamente porque esta mesma emissora criou aí um evento, né,
onde ela colocou lá a Maju Coutinho, chamou Alcione, MV Bill, chamou o Mumuzinho, que é do samba, e o Mumuzinho, ele falou uma frase que foi muito infeliz, né? Quando ele disse que nós chegamos. Nós chegamos aonde? Assim, o Quintal, o samba do Jorge Aragão, o samba do De Raiz eu gosto. O pagode de Mumuzinho, de fulano de tal, esse tipo de... não me agrada. Não me agrada em absoluto. Né? Até porque isso é uma muito estratégica influência maléfica, maligna da indústria cultural branca para gourmetizar o samba. E aí se cria, só para contrariar, só no sapatinho, que loucura, essas coisas horrorosas. De onde vem o Mumuzinho? Né? Então, a despeito da pessoa Mumuzinho, eu estou falando do artista Mumuzinho. E o artista Mumuzinho, né, disse isso, que nós chegamos, nós pretos chegamos. Chegamos aonde? Em que lugar? No cemitério? Chegamos na favela? Chegamos na mendicância? Chegamos dentro das penitenciárias? Isso aí todo mundo já sabe, porque chegamos aonde que ele quis dizer. Não chegamos em lugar nenhum. Porque se essa pessoa, esse artista, acha que o fato de a maior emissora deste país, que é claramente racista, né, fazer um simples evento para comemorar o 13 de maio e falar que isso significa que nós chegamos, porque essa emissora reuniu alguns artistas negros conhecidos lá, por favor, isso é uma coisa que é até ridículo. Isso até deveria ter sido abaixo da crítica. Mas, como o inimigo é sujo, é preciso a gente vir aqui e desmascarar esse tipo de armadilha. Não caiam nessa conversa fiada do inimigo, família. Porque quando essa emissora, a maior do país, repito, que controla os destinos do Brasil desde os anos 60, quando ela foi criada pela Time Life para apoiar o famigerado golpe militar de 64, e o famigerado golpe militar de 64 militarizou a polícia, que já era chamada de militar, mas militarizou, e a polícia militar passou a ser ainda mais um instrumento do Estado para matar negros. Né? Esta emissora, ela não pode ser vista como um lugar de representatividade dos pretos, o lugar máximo que os pretos podem chegar, como muitos da comunidade preta pensam, que o fato de estar na maior emissora do Brasil, nossa, conseguimos chegar no Olimpo, estamos salvos, estamos libertos, nada disso. Ah, mas a Glória Maria trabalhou lá, a jornalista. Não interessa, família. Não interessa que a Glória Maria ou qualquer outra jornalista ou qualquer outro jornalista preto esteja trabalhando naquela emissora, porque estão trabalhando para brancos racistas. Aparecer na televisão, como disse o Mano Brown lá nos anos 90, em 1997, aparecer na televisão não pode ser significado de sucesso para nós. Sucesso para nós tem que ser um presidente negro, tem que ser mais ministros no STF que sejam negros, gente na Controladoria Geral da União, né? Ou seja, os protagonistas dessa instituição que sejam negros, um procurador da República que seja negro, mais deputados federais negros mais comprometidos com a nossa causa, mais vereadores negros comprometidos com a nossa causa, mais deputados estaduais negros comprometidos com a nossa causa, né? Aí sim você vai ter de fato, uma representatividade política que pode sim fazer força para interromper esse processo de genocídio que está em curso neste país desde 1530, quando as populações africanas começaram a chegar aqui. E quem sempre mandou neste país foram os racistas, como mandam ainda hoje. Né? Eu não estou falando necessariamente do governo do PT, não, eu estou falando do espectro político como um todo, que ele é amplo. Ele não se restringe a partidos políticos, família. O espectro político neste país, ele não se restringe a partidos políticos. Ele se manifesta nos clubes de futebol, ele se manifesta na CBF, ele se manifesta na mídia burguesa, né? Ele se manifesta nas instituições de educação públicas deste país, que ainda são racistas, grande parte delas, né? São eurocêntricas, é preciso dizer isso. Lógico que são, óbvio que são. Né? Como é que você aqui no Brasil, você estuda Karl Heinrich Marx, o Brasil que é um país capitalista, o Brasil, o Estado brasileiro é capitalista, racista, né? Capitalista. Você estuda Karl Heinrich Marx, você estuda Frederick Engels, mas você não estuda Chico Anta Diop.
Você não estuda Yosef Ben Yokna. Você não estuda Ivan Van Sert. Você não estuda Runoko Rashid. Você não estuda esses caras. Você não estuda a doutora Frances Cress Welsing. Você não estuda Marimba Ani. Você não estuda. Claro que não. Né? Você não estuda nem Franz Fanon. Você não estuda... Mal estuda Abdias do Nascimento. Você não estuda os pan-africanos. Os pan-africanos não são falados aqui. Então, que história é essa, né? De que nós chegamos aonde, Calapari? Chegamos em lugar nenhum. É preciso dizer que quando se faz esse tipo de evento exatamente em maio, que, por conta do 13 de maio, que é o dia da mentira, e em novembro, essas pessoas que são nossos inimigos acham que nos enganam. Quer dizer, enganos incautos. A nós não. Né? Porque quando faz esse tipo de evento apenas nesses meses que são referências, eles estão querendo dizer que a luta contra o racismo só pode ser feita nesses períodos históricos, ou melhor dizendo, nesses meses, maio e novembro. Né? Logicamente que não é, até porque o racismo não existe apenas em maio e novembro. O racismo existe desde 1.500 anos antes da Era Comum. Se existe desde 1.500 anos antes da Era Comum, então existe há 3.500 anos. Então, o racismo ele está todos os dias presente na nossa vida. Se essa emissora quisesse mesmo combater o racismo, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que ela faria, é exigir a prisão do genocida, cujo nome não deve ser pronunciado, vocês sabem de quem eu estou me referindo. Se eles quisessem realmente combater o racismo, né, ao invés de colocar pretos nas suas novelas para capitalizar a nossa audiência, né, que eles sabem que pretos consomem, agora eles o capitalismo, ele é filho do racismo. Né? Esta emissora é uma emissora capitalista, logicamente, burguesa, porque só os burgueses são brancos. Na maior parte do tempo, particularmente nesse país, só os burgueses são brancos. São os burgueses que controlam o sistema capitalista, criado por eles, controlados por eles, para a nossa degradação. É óbvio que sim. E os burgueses são brancos. Então, o racismo ele é pai do capitalismo. Por que eu estou falando isso? Porque se eles quisessem mesmo, se eles quisessem de fato combater o racismo, eles teriam feito muita força para achar mais rapidamente os assassinos da irmã Marielle Franco. Eles fariam documentários em horário nobre, em TV aberta, sobre Malcolm X, sobre Abdias do Nascimento, sobre Sheikh Anta Diop, sobre Kabengele Munanga, sobre o próprio Ivan Van Sertima, como eu acabei de falar, sobre John Henrik Clarke, sobre Chancellor Williams, sobre Ama Mazama, enfim, sobre Stockley Carmichael, sobre os Panteras Negras. Eles falariam isso, né? O tempo inteiro. E não, por exemplo, permitiriam que um jornalista que participou de um programa aí chamado Encontro, ele fosse escorraçado pelaquela tal de Patrícia Poeta, profundamente racista, como ele foi. Emanuel, né? Emanuel alguma coisa, porque eu não assisto esse tipo de... Não assisto. Eu ouço falar, né? E aí eu fui buscar na internet, né, o que tinha acontecido, mais ou menos, para me inteirar do assunto. Então eu vi que essa mulher escorraçou esse irmão. Pelo fato dele ser preto, pelo fato de ser um cara carismático, ser bom na oratória, e ele acabar chamando mais atenção do que ela mesma. E o tempo todo eu estava percebendo, né, dentro dessa mini pesquisa que eu fiz, que ela estava tentando assim, né, desgastar a imagem dele, até que ela conseguiu expulsá-lo de lá. De certa forma, família, eu já vivi essa experiência numa instituição, que eu não vou falar o nome aqui, que não tem necessidade, quando a chefe da instituição, ou melhor dizendo, a chefe do arquivo, né, o tempo todo, durante os 4 anos que eu fiquei lá, o tempo todo ela trabalhou incessantemente para minha retirada daquela instituição. E nem para me colocar num outro setor, porque tinha outros setores com arquivos. Não, por quê? Pelo fato de eu ser preto, pelo fato de ser pan-africano e pelo fato de, para ela, ser incômodo eu o tempo todo estar falando das questões negras a partir da perspectiva do pan-africanismo. Né? E quando ela me perguntava alguma coisa, eu sempre tinha uma resposta pronta para dar para ela. Né? E para piorar demais a situação, ela veio falar para mim que o arquivo foi criado do Egito Antigo. Eu falei para ela, você vem falar isso para mim? Eu sei disso há muito tempo, Sheikh Anta Diop já tinha me falado isso. Né? Então, homens como nós, né, sofremos racismo de mulheres brancas. Né? Então, cuidado com essas mulheres brancas que se aproximam de você, por exemplo. Tá? Muito cuidado. Até porque, quando elas falam bem de nós, né, falam dos nossos atributos físicos, isso nada mais é que um fetiche. Então, quando os inimigos tentam fazer de conta que estão lutando do nosso lado,
estão tentando amenizar nosso sofrimento, não caiam nessa história. Isso é uma conversa fala doce, como disse o grande Malcolm X. Pare, vamos falar para essas pessoas pararem com essa fala doce. Vamos falar para essas pessoas o inferno que a gente vive todos os dias. Então, família, como eu estava falando, a gente não pode dar esse tipo de chance para que nós sejamos enganados pelos nossos inimigos. A gente precisa ficar muito atento, principalmente nesses meses de comemoração das culturas africanas, né? Particularmente maio e novembro, né? Mas é sempre preciso lembrar que o racismo ele não está apenas atuando nos meses de maio e novembro, ele está atuando todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E a gente não pode dar chances dos nossos inimigos, que são sujos, de nos ludibriar, de nos enganar, de colocar para o nosso público algumas pessoas que têm o nosso fenótipo, mas que muitas das vezes essas pessoas deixam de falar verdades que para eles são incômodas e que precisam ser ditas, né? E aí a gente sempre precisa vir aqui, nesses momentos assim, de quando os nossos inimigos estão ainda mais alvoroçados, né? E fazer essas críticas contundentes, porque a gente não pode mais ser enganadas pelos nossos inimigos, porque eles são sujos. Dado o recado, venham todos e todas fazerem o meu curso de História da África e de Letramento Racial, aulas online, síncronas, através do Google Meet. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindos. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo Hotep África no Centro.